Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora uma nova edição do Jornal em Foque. E hoje nós estamos recebendo com muito prazer dois vereadores que são candidatos a deputado estadual na nossa região metropolitana da Baixada Santista. O presidente da Câmara Municipal de Santos, Sadal Nakai, do PSDB, e o vereador da Câmara Municipal de São Vicente, Ronaldo José de Oliveira, o Ferrugem, do Solidariedade. Muito bem. E na edição de hoje nós vamos dar seguimento a esse ciclo de entrevistas que o Jornal em Foque e o Grupo em Foque de Comunicação promovem com os candidatos a deputado da região metropolitana da Baixada Santista, que vão debater temas fundamentais para a comunidade regional. Temas como saúde, educação, habitação, mobilidade urbana, segurança, entre outros de evidente interesse público. E no programa de hoje os candidatos, tanto Sadal Nakai quanto Ronaldo José de Oliveira, o Ferrugem, vão poder oferecer à comunidade as suas propostas, iniciativas, projetos e compromissos com a população e com os eleitores da região metropolitana da Baixada Santista. Mas vocês acompanham tudo isso daqui a pouco, logo após um rápido intervalo comercial. Nós voltamos já com o Jornal em Foque. A Universidade Santa Cecília oferece cursos de mestrado inéditos na região e recomendados pela CAPES, com professores altamente capacitados, mestrado em Ecologia e mestrado em Engenharia Mecânica. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Inscrições abertas. www.unisanta.br/mestrado. Informações 3202-7100, ramal 7259. Universidade Santa Cecília, entre as 9% melhores do país. Em novo formato, o site BocNews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Sou Paulo Scaff, candidato a governador de São Paulo. Venho da iniciativa privada com experiência em gestão, planejamento e execução. Nos últimos 10 anos, presidi a Fiesp, uma das maiores entidades empresariais do mundo. Como presidente do SESI e do SENAI, fiz uma revolução na educação, construindo escolas modernas e tempo integral, investindo em cursos profissionalizantes que são um exemplo. Esse padrão de qualidade que quero para São Paulo. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, que recebe hoje dois vereadores e candidatos à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O vereador Sadal Nakai, que é o presidente da Câmara Municipal de Santos, que é candidato pelo PSDB, e o vereador Ronaldo José de Oliveira, o Ferrugem, do Solidariedade de São Vicente, ele que também é vereador à Câmara Municipal de São Vicente. Eu gostaria de começar essa entrevista com o vereador Sadal Nakai, que é candidato à Assembleia Legislativa, perguntando o seguinte, vereador: por que o senhor quer ser deputado estadual? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico. Bom dia ao amigo Ferrugem, vereador de São Vicente, a todos os espectadores aqui da Baixada Santista. Bom, eu quero ser candidato a deputado estadual, a uma cadeira na Assembleia Legislativa, porque eu acho extremamente importante nós termos representante da região metropolitana para ajudar a construir esse desenvolvimento que se acena à nossa região. A nossa região
teve perdas de representatividade. É importante que políticos locais se credenciem a discutir o crescimento da região e todo o projeto de crescimento que foi estabelecido recentemente em projetos de macrometrópoles, no qual o governo do estado certamente estará destinando os seus orçamentos para a gente poder fazer o desenvolvimento sustentável e o desenvolvimento equilibrado da nossa região. Essa é a minha proposta de participação nesse pleito e espero poder estar representando lá todos da Baixada na Assembleia Legislativa. Muito bem. Gostaria de ouvir agora o vereador Ferrugem, permita-me chamá-lo assim, vereador, que é vereador da Câmara de São Vicente do Solidariedade. Por que, vereador, o senhor quer ser deputado estadual? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico. Bom dia, nobre companheiro, irmão, vereador Sadal Nakai. Bom dia ao telespectador. Eu penso, Chico, que a questão da candidatura a deputado estadual, o primeiro pensamento é que nós possamos ser útil à nossa região, especialmente a nossa cidade e as pessoas que acreditam no nosso trabalho. Enquanto vereador, principalmente de cidades no porte de São Vicente, onde existe um orçamento muito baixo, o vereador fica muito limitado em relação às suas ações. Muitas das vezes nós conseguimos articular, nós conseguimos aprovar alguns projetos e isso acaba sempre esbarrando na questão orçamentária, E a questão da candidatura estadual, com certeza, nós teremos a condição muito maior de auxiliar nossos executivos, trazendo emendas parlamentares, trazendo verba, que serão destinadas à nossa cidade, especialmente à nossa região num todo. Uma região que vem numa crescente e que nós precisamos manter realmente a nossa representatividade e, consequentemente, o nosso trabalho. Vereador Sadal Nakai, o que é que vai caracterizar um eventual mandato do senhor como deputado estadual? Olha, Chico, eu acho que nós temos que sempre construir um pouco a mais do que todos os agentes políticos fizeram já para a nossa região. E a minha atuação vai ser em cima de duas plataformas. Uma em cima do apoio aos investimentos que os 9 municípios precisam para ter um equilíbrio com a participação do Estado, na transferência de recursos para investimento, e outra na gestão dos equipamentos do Estado. Então, dentro dos investimentos, existe um plano recentemente apresentado pela GEM, que é o Plano Estratégico de Desenvolvimento da Região Metropolitana, que estabelece 4 eixos para que o governo do Estado contemple os projetos de investimentos para a nossa região. Os eixos estão em mobilidade urbana, saneamento, habitação e desenvolvimento econômico. Então, junto com os prefeitos dos nossos municípios, eu quero atuar em cima desses projetos para que esses projetos saiam do papel. E realmente a gente tem a participação no orçamento do Estado para que eles consigam trazer esses investimentos para a nossa região. Por exemplo, eu tenho ido para o Litoral Sul e no aspecto da mobilidade é importantíssimo que tenha recursos de transferências para que as marginais interliguem os municípios, para que o munícipe das cidades do Litoral Sul não tenha um problema de deslocamento, porque o eixo de trabalho está em Santos ainda, o grande eixo de mobilidade está em Santos. E nós temos muita dificuldade durante os períodos de finais de semana, os períodos de férias, que os trabalhadores da região acabam não conseguindo ter o acesso ao seu local de trabalho por causa da mobilidade. Então, esses são alguns problemas que eu pretendo atuar, porque é importante o agente político estadual, o deputado estadual, estar fazendo esse trabalho junto aos prefeitos para que a gente consiga aí ter a atenção do Estado para a nossa região. E com relação ao senhor vereador Ferrugem, o que é que vai marcar um eventual mandato do senhor como deputado estadual? Eu penso que eu tenho 2 pontos fundamentais. O primeiro, pela minha formação de política sindical, no qual eu sou dirigente sindical há mais de 20 anos e sou secretário-geral do Sindicato dos Rodoviários de Santos. Eu penso que a questão dos interesses dos trabalhadores, de uma maneira geral, nós temos aí, de certa forma, um compromisso
estarmos discutindo e debatendo os temas, né, de relevância e de interesse dos trabalhadores. Principalmente uma da questão que nós temos muito clara na nossa região, que é a questão da saúde pública. A saúde pública na nossa região e de todo o Brasil, de uma forma geral, mas nós precisamos nos ater, né, na nossa região em relação a essa questão por conta de que, né, principalmente no repasse do ICMS, no custeio do SUS em relação à saúde pública, nós precisamos atuar nessa questão, porque a nossa população, principalmente a de baixa renda, sofre bastante com essa situação. Vereador Sadal Nakai, o senhor disse na sua intervenção inicial que uma das suas prioridades é a questão do desenvolvimento sustentável, ou seja, conciliar crescimento econômico também com qualidade de vida, com preservação ambiental. Há especialistas que dizem que essa é uma utopia. Pergunto ao senhor, é possível se buscar um desenvolvimento sustentável? Eu acredito que sim, por isso que existem os nossos planejadores urbanos, os nossos técnicos assessorando um trabalho para que os orçamentos públicos eles sejam destinados a equipamentos e infraestrutura que a gente possa trazer a iniciativa privada para suplementar aquilo que o Estado não consegue. Então, por exemplo, dentro das questões de desenvolvimento econômico, o nosso maior cenário aqui, Santos, Praia Grande, São Vicente, Cubatão, Guarujá, Bertioga principalmente, precisam se beneficiar do cenário do pré-sal. O pré-sal ainda não está consolidado. Sim. O pré-sal precisa de investimentos tanto do âmbito federal quanto do âmbito estadual para que as empresas privadas possam se instalar na região, não descentralizando as estruturas do município de Santos e Guarujá, por exemplo, para poder beneficiar economicamente todos os outros municípios. Bertioga tem muita dificuldade da sua expansão em função de áreas de preservação. Então é importante que algumas atividades econômicas venham se instalar no local para que a economia local ela seja mais pujante. Sim. Então a participação do Estado é fundamental para dar condições, por exemplo, à capacitação das pessoas, dos profissionais. Bertioga, por exemplo, é o único município que não tem uma FATEC. E está no polo da nossa, numa Sim. ponta da região metropolitana. Precisa ser instalado um equipamento técnico para os munícipes poderem se instalar e a iniciativa privada aproveitar toda essa mão de obra local e criar seus arranjos. Então, não é utopia quando o Estado sabe muito bem prever o planejamento de desenvolvimento que vai ter na região e ajudar com o investimento em infraestrutura para que a iniciativa privada venha a acompanhar e se instalar na nossa região. Essa é o meu pensamento, a minha forma de pensar e a forma que eu vou atuar junto a esse projeto, plano estratégico que foi desenvolvido pela GEM, junto com os 9 prefeitos da região e que a gente precisa ter agentes políticos para defender essa ideia na Assembleia Legislativa. Bem, o senhor fez referência agora, vereador, à questão da saúde. A saúde pública é um problema não apenas em São Vicente, em Santos, na região, mas no país inteiro. Sim. Afinal de contas, vereador, o que é que falta na sua avaliação para a saúde pública? Recursos, gestão, ambos, enfim. Eu acredito que falta mais recurso, embora a gestão ela fique meio engessada justamente pela falta do recurso. Mas eu penso que o recurso é primordial. A gente acostuma acompanhar algumas visitas nas unidades básicas de saúde, nos hospitais, especialmente no CREI de São Vicente, tem um quadro excepcional de funcionários, mas que tem uma condição precária de trabalho. E o que nós observamos é que a falta de investimento acaba prejudicando, inclusive, aquelas questões básicas. Às vezes, um remédio de uso contínuo, o mais barato possível, acaba fazendo falta, tem faltas nas unidades básicas e que isso acaba prejudicando a sociedade e a população de uma forma geral. Então, nós pensamos que a gestão existe e ela é prejudicada pela falta de investimento. O senhor concorda com essa avaliação em relação à saúde, vereador? Ou seja, ou falta mais recursos ou falta mais gestão, enfim? Como é que o senhor vê essa questão? Chico, eu acho que a saúde ela precisa ser rediscutida principalmente no âmbito federal. O percentual de recursos no orçamento federal, que já deveria ter sido implantado
o percentual mínimo para investimento no sistema único, já que é universalizado a saúde, mas acaba sofrendo sempre o município tendo que dispor de muito mais recursos do que tem para poder fazer o atendimento básico, que é o atendimento de ponta, aquele que o munícipe vai procurar no seu pronto-socorro, na unidade básica de saúde, aonde existe nos municípios que conseguiram instalar. Então, se o governo federal não estabeleceu o percentual mínimo no orçamento, a gente não pode falar em sistema universalizado de saúde. Então, é importante que essa discussão seja feita no Congresso Nacional, que realmente haja para a gente realmente poder fazer uma saúde com qualidade. A qualidade da saúde é que se busca hoje. Nós temos equipamento dentro da nossa região que são insuficientes para ofertar, principalmente em número de leitos. E o Estado tem feito, nesse momento, nesse último ano, o governador conseguiu fazer algumas suplementações de aquisição de leitos para complementar dentro das políticas de saúde de cada município. Então, falta sim novas modalidades, talvez, de gestão, para melhoria de gestão, mas o principal que a gente percebe é essa possibilidade da transferência do SUS para melhorar, por exemplo, a tabela que se paga dos serviços que se prestam, que são insuficientes e correm o risco de terminar com os equipamentos privados aqui, como as Santas Casas, que dão todo o suporte de saúde na nossa região. Então, a minha opinião. O senhor falou que saúde é uma das suas prioridades, vereador, e São Vicente discute hoje a possibilidade da criação, construção de um hospital regional em São Vicente. Mas, por outro lado, também há o caso do Hospital São José, que precisaria de aporte de recursos para exatamente funcionar, aumentar sua capacidade de funcionamento. Não seria melhor investir no Hospital São José do que a construção de um hospital regional, ou o senhor entende o contrário? A questão do Hospital São José é uma luta antiga, uma discussão antiga na cidade. Já visto que a prefeitura, inclusive, tem locado alguns leitos do São José para que se faça atendimento aos munícipes, justamente para que a gente consiga equilibrar essa questão, né, da manutenção do Hospital São José. Mas não resta dúvida que São Vicente necessita de um novo hospital. A área continental de São Vicente é uma área com mais de 100 mil habitantes e que, de certa forma, eu acho que é prudente e necessário a construção de um novo hospital. Muito bem. Eu peço a licença dos senhores, nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida com o Jornal em Foco. Chegou a sua hora de estudar no Colégio Santa Cecília com até 100% de desconto. Venha participar do concurso de bolsas de estudos voltado apenas para novos alunos que irão cursar a primeira série do ensino médio em 2015. Essa é a sua oportunidade de estudar em uma infraestrutura de ponta e corpo docente altamente qualificado. Aproveite! Você vai entender por que nossos alunos têm orgulho de dizer: eu sou do Santa. Inscrições gratuitas até 25 de agosto pelo site www.colégio.unisanta.br. Com novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Enviamos um projeto de lei para o Congresso que aumenta de 3 para 8 anos o prazo de internação de menores que cometam crimes hediondos. Temos que acabar com a impunidade. Entre no nosso site e conheça o nosso projeto. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foco, que recebe hoje 2 candidatos à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. São vereadores da região. O presidente da Câmara Municipal de Santos, Sadal Nakai, do PSDB, e o vereador da Câmara Municipal de São Vicente, Ronaldo José de Oliveira, de Ferrugem, que é do Solidariedade. E nós estamos nesse ciclo de entrevistas com os candidatos a deputado que oferecem as suas propostas e compromissos
com a população da Baixada Santista com relação à eleição de 5 de outubro. E nesse sentido, vereador Sadal Nakai, eu gostaria de voltar a discutir com o senhor a questão do desenvolvimento econômico, que o senhor fez referência em intervenções anteriores. Como se pode gerar mais empregos na nossa região, vereador? Principalmente com a devida qualificação profissional que o mercado hoje exige, é um mercado exigente, e particularmente para os nossos jovens, que nós temos uma parcela significativa da nossa juventude que, lamentavelmente, nem estuda e nem trabalha. É a chamada geração nem-nem. São quase 10 milhões de brasileiros dos 15 aos 29 anos nessa situação. Como é que se pode mudar esse quadro, vereador? Olha, Chico, equipamentos nós já conseguimos estar enxergando que começam a surgir na nossa cidade. O governo do estado trouxe aqui, por exemplo, a instalação em Santos de uma unidade da USP, a Escola Politécnica, exatamente para criar profissionais capacitados para cenários de desenvolvimento que estão em curso. Existe também as escolas de tecnologia, as FATECs acabam se instalando também na cidade, como eu citei, somente em Bertioga acaba não tendo um polo da FATEC. As ETECs são extremamente importantes também para desenvolver a capacidade técnica de jovens para que eles possam se inserir nesse mercado. Esse mercado do cenário, por exemplo, do gás e do petróleo, por menos que possa parecer que acaba surgindo, ele não vai surgir de um dia para o outro, mas a infraestrutura favorável à unidade de negócio da Petrobras se instalando aqui, certamente muitas empresas começarão a se instalar na nossa região, na nossa cidade, para que esses jovens comecem a ter oportunidade, eles precisam ter a qualificação técnica. Nós temos também a Unesp, acabou vindo, a Unifesp acabou vindo para a nossa cidade também, que é uma escola pública e que acaba dando oportunidade para os jovens se qualificar em vários cursos que estão sendo ofertados pela escola pública. A grande dificuldade que nós temos em relação à escolaridade, eu trato, acho que dessa forma, a escolaridade, não a educação. A educação tem uma amplitude maior, que vai do comportamento, a estrutura familiar, mas a escolaridade nós temos sim estruturas na nossa região. O que nós precisamos muito mais é melhorar essa vontade de estudar dos jovens. Os jovens hoje, eles estão um pouco imediatistas em seus resultados. Ou seja, é um processo de educação. O projeto de educação, como um todo, ele precisa ser melhorado. Haverá, sim, oportunidades. Por enquanto, a maioria dessas oportunidades, elas estão concentradas na cidade de Santos, através de serviços e do comércio. A maioria dos serviços, da oferta de emprego, acaba aparecendo nessa área. Mas a instalação aqui, por exemplo, do Parque Tecnológico, a unidade que já foi aprovada aqui em Santos, que vai começar a dar oportunidade desses jovens que estão na faculdade começarem a desenvolver seus estudos ligados a esse campo econômico que vai surgir na nossa região. Ele vai oportunizar também a vinda de outras empresas para a nossa cidade para ofertar uma maior quantidade de empregos qualificados. Então, eu acredito muito que o desenvolvimento do Parque Tecnológico aqui, nessa primeira unidade aqui na cidade de Santos, e depois tem um zoneamento feito para expandir na área continental, ele vai sim dar uma oportunidade para os jovens terem um trabalho com maior renda aqui na nossa região. Vereador Ferrugem, o senhor é um dirigente sindical. Como é que o senhor vê essa questão da qualificação profissional, especialmente voltada para os jovens, que são aqueles que, evidentemente, mais necessitam se inserir no mercado de trabalho? Nós temos observado, Chico, a qualificação profissional hoje, de fato, é uma questão de sobrevivência, né? Seja ele do jovem, seja ele do trabalhador adulto, né? O trabalhador, aí, o pai de família que já está no mercado de trabalho. E nós temos debatido muito isso nas nossas assembleias, né? A questão da qualificação da mão de obra. Entendemos que a nossa região receberá uma gama enorme de investimentos, né, por conta aí de tudo que vem já sendo dito, né, do pré-sal, na questão do petróleo, do gás. Isso abrirá realmente um novo horizonte no mercado de trabalho na nossa região, mas precisamos qualificar essa mão de obra. A preocupação maior é que, de repente, tudo isso chegue e nós não tenhamos na nossa região
né, os nossos jovens, os nossos trabalhadores preparados para abraçar essas novas oportunidades que virão. Então eu penso que a qualificação da mão de obra em todo o âmbito geral, tá, ela é realmente a salvação aí para aquelas pessoas que querem progredir profissionalmente. Absolutamente prioritário, até porque o mercado hoje em dia é cada vez mais exigente. Agora, vereador, o senhor também fez referência ao planejamento, ao plano estratégico desenvolvido pela Agência Metropolitana, e um dos eixos desse plano é exatamente o da mobilidade urbana. E nós já estamos tendo aí o início do VLT, no seu primeiro trecho, ligando Santos a São Vicente. Mas vivemos numa região metropolitana na Baixada Santista e não se limita, evidentemente, a duas cidades, Santos e São Vicente. Como tornar o transporte público, vereador, mais eficiente, mais ágil na nossa região, integrando de fato a região metropolitana? Olha, não tenha dúvida, Chico, que o VLT, esse eixo troncal que se estabelece inicialmente entre São Vicente e Santos, ele passa a ser um divisor de águas em relação às questões de transporte público. Esse eixo ele pode chegar de Peruíbe a Guarujá ou até Bertioga, porque é um eixo troncal que vai com interferência do governo do estado através da MTU, que é o que faz o transporte entre os municípios, e que vai gerar uma diferenciação para cada município fazer seus arranjos de contrato de transporte público local do município, que é assim que funciona em cada município. O município tem autonomia para fazer o seu contrato de prestação de transporte público. Então, a possibilidade de uma integração tarifária, de uma mudança de deslocamento entre as cidades, vai facilitar que cada prefeito tenha condições de fazer uma previsão já antecipadamente de como vai fazer os seus deslocamentos entre os municípios e dentro da sua cidade. Então, entendo que esse projeto iniciado pelo VLT, ele é um projeto transformador que puxa também outros projetos de investimento do Estado, além do transporte público, ligações como a de Santos ao Guarujá, que precisa ser estabelecido dentro de um eixo lógico. Ele não pode fugir do seu eixo de projeto, que é o eixo onde o VLT possa passar também com menos dispêndio possível para chegar futuramente até Bertioga, e facilitar todo esse deslocamento. Também entendo, e já fiz essa citação, da melhoria das estradas estaduais nesse trecho de Bertioga a Peruíbe, com as estradas marginais e o aumento de alguns locais de estrada onde há maior fluxo de trânsito durante o período aí de turismo e de feriado, em que a população da nossa região ela acaba duplicando. Então, o transporte público ele é extremamente importante, porque os munícipes de cada município poderão se deslocar nesses eixos aí entre cidades onde as atividades econômicas estarão instaladas futuramente. Vereador, como é que o senhor vê essa questão da mobilidade urbana? Eu agregaria o seguinte: São Vicente, o VLT dessa vez, ao contrário do que era o TIM, o antigo transporte intrametropolitano, não chega até a área continental de São Vicente. O senhor vê isso como um problema? Não resta dúvida, Chico, porque eu penso que o munícipe, que utiliza o transporte público, hoje ele está muito mais voltado na área continental de São Vicente, né? Por conta de que o transporte municipal em São Vicente são feitos por vans, micro-ônibus alternativos, né? E o intermunicipal são aqueles munícipes que estão, né, na outra ponta do início da obra do VLT. Então existe uma discussão muito forte na cidade, né, da segunda etapa, né, ser expandido até a área continental, porque também não tem sentido, né, fazer toda uma obra desse porte, onde eu penso e tenho dito, né, que irá mudar a característica do transporte na cidade, se você não atender, né, aquelas pessoas que estão mais distantes e que utilizam muito mais o intermunicipal. Então esse é o sentido, né, do VLT, é justamente integrar o sistema intermunicipal. Eu acredito que, embora muita gente não pensava e não acreditava que viesse, né, uma obra dessa magnitude, e hoje é uma realidade, principalmente São Vicente está bem adiantada as obras, né, mas com toda certeza toda a região metropolitana será integrada pelo mesmo sistema.
embora existam alguns municípios, né, que pensem diferente em relação à questão do VLT. Né? Por exemplo, estive conversando recentemente na Praia Grande, né, e a questão política lá pensa diferente. Eles defendem um VLP, né, que é veículo de pneus, né? Isso. Então, mas não resta dúvida que de toda forma se integrarão, né, de uma maneira ou de outra. É realmente a obra de grande porte da mobilidade urbana da nossa região. Porque, de fato, o transporte é o que integra uma região metropolitana. Agora, essa questão levantada pelo vereador Ferrugem também é uma questão importante. Ou seja, em Guarujá, em Praia Grande, discute-se hoje mais a possibilidade do BRT, é o Bus Rapid Transit, que na verdade é o veículo leve sobre pneus. Isso. É isso, vereador? É isso, mas eu acho, Chico, que a grande equação para que os projetos saiam do papel é a equação econômica. Sim. Então, de acordo com a origem de destino de deslocamento, você tem uma capacidade de investimento. Então, o BRT, talvez nesse momento, seja o mais adequado para Praia Grande, porque não teríamos tantos deslocamentos que justificassem o investimento do porte do VLT. Tá. Os estudos que eu tive acesso demonstravam que o maior deslocamento entre os municípios da região era de São Vicente para Santos. Por isso, essa instalação inicialmente de um projeto que os municípios não têm condições de aportar recurso financeiro, o Estado teve que trazer. Então, trazer o BRT para os municípios se interligarem, facilitando o arranjo de transporte municipal, como o Ferrugem falou, é achar o modelo correto, em que o Estado diminua a sua capacidade de gastos, fazendo os circulares, colocando tirando de circulação os ônibus do MTU e colocando um que possa compatibilizar com o deslocamento dos municípios e o dinheiro do recurso do Estado ser gasto da melhor forma. Então, entendo sim, cada prefeito que sabe dos problemas que lhe aflige e a gente tem que ouvir e defender no orçamento do Estado, na Assembleia Legislativa, esses projetos que cada município tenha também e que complemente este eixo de transporte que foi proposto. Então, dá para conciliar os dois modelos? Quer dizer, o senhor que é um especialista na área de transporte, enfim, o BRT em Praia Grande no sentido do litoral sul, VLT Santo São Vicente, enfim, dá para conciliar isso? Eu acredito que sim, Chico. Eu acredito, e nós temos discutido bastante isso, até por conta da nossa representação dos trabalhadores. Nós temos discutido bastante. Nós vivemos numa região plana, né, e que nós temos praticamente ali, já formalizado ali um corredor, né, no todo o litoral sul aí, que seriam ali, né, a antiga linha dos trens ali, né, então ali já praticamente tem ali um corredor formado. Eu penso que é justamente a questão do estudo, né, viável entre, né, custo-benefício, podemos assim dizer, né, mas não resta dúvida que dá para ajustar todo o sistema. Chegando, por exemplo, até a área continental, e o BRT também interligando ali pela área continental de São Vicente, não resta dúvida que dá para ajustar todo o sistema. Agora, a obra em Santos ainda está demorada, né? Demorada porque ocorreu a interrupção das obras em função de uma ação do Ministério Público, que voltou a questionar um fato na nossa cidade e acabou atrasando a execução do cronograma. Mas eu tenho convicções que esse projeto ele é irreversível, ele vai acontecer. Sim. Não tem como não acontecer. A questão de cronograma de obra muitas vezes não acontece do jeito que é previsto. Mas não tenho dúvida que o VLT vai estar funcionando aí, se não no final do ano, logo no início do ano 2015. Muito bem. Vereador Ferrugem, o senhor é dirigente sindical, como já disse, e há um tema que preocupa muito milhões de pessoas no Brasil e na nossa região também, principalmente os aposentados, mas também os trabalhadores da ativa, que é a questão do fator previdenciário, que tantos problemas acarreta a população na medida em que há um desconto substancial nos proventos, principalmente dos aposentados, isso já há muitos anos. O senhor é candidato a deputado estadual. Em que medida a Assembleia Legislativa pode contribuir nessa luta pelo fim do fator previdenciário, enfim, uma revisão dessa forma? Eu penso, Chico, que na Assembleia Legislativa nós estaremos recepcionando todas as demandas dos trabalhadores, né? Especialmente em relação ao fator previdenciário, é uma questão que é muito debatida em Brasília,
onde nós temos constantemente, né, comitivas de dirigentes sindicais, de centrais sindicais, fazendo grande lobby em Brasília, junto ao Senado, junto à Câmara dos Deputados, para que se discuta e de fato venha, né, acabar com essa questão do fator previdenciário. Isso, de certa maneira, o fator previdenciário, ele prejudica demais as pessoas que trabalharam a vida inteira, contribuíram com o sistema previdenciário do país, e quando ele atinge, né, lá dizemos assim, o seu benefício da aposentadoria, ele acaba sendo aí, de certa forma, né, com 40% do seu ganho que deveria estar na sua renda ali, acaba sendo, né, retirado por conta dessa questão do fator previdenciário. Isso é um prejuízo muito grande e que todos os trabalhadores das centrais sindicais têm por obrigação de fazer com que esse tema seja debatido e seja levado à votação no plenário nacional para que possa ser extinto. Muito bem, eu gostaria de ouvir o vereador Sadal Nakai a respeito do fator previdenciário, mas no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida para o Jornal em Foque. O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Os animais de estimação têm sentimentos, assim como nós. Eles sentem fome, frio e medo. Quando são maltratados, ficam tristes. Eles podem estragar seus sapatos, seus móveis e o seu jardim, mas nunca o seu coração. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, que recebe hoje dois candidatos à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, ambos vereadores da nossa região. O presidente da Câmara de Santos, Sadal Nakai, do PSDB, e o vereador Ronaldo José de Oliveira, o Ferrugem, do Solidariedade, da Câmara Municipal de São Vicente. E agora, vereador Sadal, gostaria de ouvi-lo a respeito do fator previdenciário. O que é que a Assembleia Legislativa, por exemplo, pode fazer no sentido de contribuir para essa luta com relação ao fator previdenciário? Olha, Chico, o fator previdenciário é uma discussão para o Congresso Nacional. Não tenha dúvida nenhuma que os nossos deputados federais devem se apropriar da discussão dos números e de diminuir as injustiças que possam estar sendo criadas no momento atual. Porque a medida, quando foi adotada, foi exatamente para poder contemplar e dar continuidade ao pagamento dos aposentados que vivem até hoje. Nós tivemos uma curva que não bateu, que a longevidade das pessoas e a quantidade de diminuição de recursos de expectativa contribuição. De vida, né? Então, é um debate grande, um debate nacional que deve ser feito, principalmente para não causar prejuízo àqueles que hoje dependem da aposentadoria. E é uma injustiça. Eu entendo que dentro do âmbito da Assembleia Legislativa e dentro dos governos municipais, o que se pode fazer de contribuição é gerar benefícios à terceira idade que possa diminuir as despesas em alguns equipamentos, em alguns serviços que são requisitados no orçamento do aposentado. Sim. Por exemplo, a gratuidade do ônibus a partir de 60 anos, que é uma atribuição municipal. Isso pode ser discutido. Mas hoje em Santos é 65 anos. É 65, mas ela pode, no novo contrato, pode ser contemplado a gratuidade a partir de 60 anos. Então, na Assembleia Legislativa, de repente, nós podemos criar discussões de participação de aposentados em benefícios de serviços que possam dar uma qualidade de vida a esses aposentados. Eu entendo dessa forma, já que a discussão é uma discussão no âmbito do Congresso Nacional, mas os deputados estaduais, eles podem sim ajudar a participar na contribuição, não só gerando esses benefícios dentro do orçamento do Estado,
dando contrapartidas aos municípios para que eles possam também dar benefícios à terceira idade a partir de 60 anos. Sim. E que eu vejo que é uma contribuição de uma maneira geral, não específica. Muito bem. Um outro tema, senhores, que preocupa muito a população, e todas as pesquisas mostram e evidenciam isso com muita clareza, são pesquisas nacionais e mesmo pesquisas regionais mostram isso, que é a questão da segurança pública, que é um tema que preocupa a todos. E nesse sentido, particularmente, vereador Ferrugem, vereador Sadal, a questão do tráfico de drogas e do contrabando de armas. Como enfrentar esses inimigos modernos da pátria, ou seja, o tráfico de drogas e o contrabando de armas, vereador Ferrugem? Eu penso, Chico, que o enfrentamento de um tema de tal relevância e tanta preocupação, né, na verdade, só se enfrenta com inteligência. Porque é muito difícil, por exemplo, o policial militar que reside na periferia da cidade, que tem um baixo ganho, um baixo salário e que tem que conviver com todos os problemas, né, das regiões, às vezes muito afetadas pela essa questão do tráfico. Quando ele sai para o seu trabalho e a sua família fica na sua residência e frequenta ali a sua comunidade, e esse policial, de certa forma, também está exposto a todos os problemas de qualquer cidadão. Então, ele é um cidadão que tem que fazer um enfrentamento da questão do tráfico de drogas e, ao mesmo tempo, toda a sua família está exposta ali, como a família de qualquer cidadão ali. Eu penso que esse trabalhador, que é um trabalhador específico nessa questão, ele tem que ter uma tratativa diferente. Eu acho que nós, principalmente no estado de São Paulo, que é o maior estado da federação, onde nós temos aqui uma polícia aparelhada, mas temos aí, de certa forma, um policiamento até, de certa maneira, desmotivado. Então, a gente precisamos tratar essa questão com inteligência, precisamos dar para esse profissional uma condição diferente para que ele possa sobreviver, mas sobreviver numa condição onde ele tire a sua família da área de risco onde ele atue. Porque é muito difícil o cidadão atuar nesta situação e ver a sua família exposta ali a qualquer problema e a qualquer momento. Vereador Sadal Nakay, questão da segurança pública no âmbito do estado de São Paulo. Somos também afetados pelo tráfico de drogas, pelo contrabando de armas. Como enfrentar com inteligência, enfim, esses inimigos modernos da pátria? Olha, Chico, eu tenho dado uma estudada em relação a esse tema. E nós temos dois aspectos a conceituar em relação às questões de segurança pública. Uma da política nacional de segurança pública, que não existe, só foram de 2001 até 2014, as ações do governo federal só foram em dois aspectos: criar o Fundo Nacional de Segurança, a partir do episódio que aconteceu lá no Rio de Janeiro, naquele episódio do ônibus que teve o sequestro, para poder equipar as polícias com recursos, e o Programa Nacional de Segurança Cidadã, que foi uma transferência para programas nos municípios a partir do número de aumento de homicídios e que é correlato a várias políticas que precisam ser melhoradas na nossa cidade, nas nossas cidades: educação, saúde, emprego. Isso acaba gerando um clima favorável a delitos, a furtos, homicídios. O que eu vejo, se não tiver uma política nacional de segurança que faça contenção nas nossas fronteiras, o crime organizado cada vez mais ele vai se apropriar das cidades. O crime organizado cada vez mais ele se instala nos estados, e isso precisa ter uma contenção através das fronteiras, para que não venham armamentos, drogas através das nossas fronteiras. Através do combate preventivo e investigativo, a sugestão que se estuda, há até uma PEC no Congresso Nacional, a PEC 51 de 2013, que fala em dar aos municípios também uma autoridade de policiamento. As guardas municipais, elas terem poderes de polícia, para elas poderem se juntar às forças do Estado, da Polícia Judiciária e da Polícia Militar, dentro de um comando único. Não uma unificação de polícias, mas um comando único que possa no município fazer um planejamento de contenção
da insegurança que possa ter em cada município. Então, há uma lógica em curso que precisa ser discutida no Congresso Nacional através de uma política nacional de segurança, que passa pelos estados através de uma inteligência maior das forças de segurança, que é a Polícia Militar e a Polícia Judiciária, e também da reforma do nosso processo do Código Penal, para que haja um arranjo de lógica e aqueles que forem pegos cometendo delito, eles realmente se sintam prejudicados e cerceados dos seus direitos. Senão, nós vamos viver uma sociedade em que a impunidade impera e o incentivo ao delito ele está sendo preconizado. Então, a minha opinião sobre a segurança pública é dentro desse pensamento. Agora, na esteira dessa discussão, vereador Ferrugem, sobretudo da legislação, de modificação da legislação do Código Penal, como é que o senhor vê a discussão em torno da redução da maioridade penal? Eu penso que é um fato concreto. Precisamos tratar dessa questão, porque nós temos como hábito, às vezes, Chico, viajarmos para fora do país e as pessoas se sentem seguras. Em alguns países não tem idade para o crime. O que conta é o crime. E essas pessoas que às vezes viajam para fora do país e que de certa forma se sentem tranquilas, não querem fazer essa discussão dentro do nosso país. Eu penso que tem que existir sim. A pessoa não pode ser tratada, por exemplo, hoje, 16 anos, ele tem um título de eleitor, ele pode votar, ele pode mudar a história do país, inclusive, mas ele não pode ser punido pelo crime que ele pratica. Então, eu penso que se alguém tem a maior idade para ter os seus direitos preservados em questão à legislação, eu também penso que essa pessoa também tem maior idade para assumir os crimes que venham a cometer. Então, eu penso que tem que ter realmente um grande debate. É lógico que tudo precisa ter um certo cuidado para que não haja os excessos de alguém que pense, sei lá, de uma forma diferente. Mas não resta dúvida que a gente precisa passar por esse debate, até para dar uma certa, vamos dizer assim, tirar essa impunidade que gera no ar aí para muitos menores, que são utilizados, inclusive, pelo crime por conta dessa questão. Como é que o senhor vê essa questão da tese da redução da maioridade penal, vereador? Olha, Chico, entendo que não é diminuindo a idade que se vai resolver o problema. Eu acho que tem a ver com a questão punitiva. Há no Congresso Nacional, em curso já, desde a época que o nosso governador era deputado federal, um projeto de lei nesse sentido, de punir de acordo com a intensidade do delito cometido, e não importa a idade que tenha. Desde que tenha consciência, tenha consciência, ele deve ser punido na medida proporção. Você não vai fazer um cerceamento como você faz um adulto ou uma criança, mas ele tem que ter uma punição de acordo com o grau de delito que ele cometa. Senão, a pessoa não consegue entender o que é um limite para as suas atitudes. E qualquer delito, ele deve ter, sim, a sua contenção e a sua punição, senão nós viveremos uma sociedade sem limite. E a criança, ela deve ser respeitada nos seus direitos estabelecidos no ECA, mas ele deve também ter as suas punições para imposição de limite. Uma sociedade que vive sem imposição de limite é uma sociedade que não tem regras. E nós vivemos no Estado democrático de direito exatamente para poder colocar ordem numa sociedade, e esse tema tem que ser visto dessa forma. Tá certo. Bom, senhores, nós teríamos muito mais a conversar, evidentemente, mas nós somos limitados pelo tempo. Estamos chegando ao final desta edição. Eu gostaria de reservar 30 segundos aqui para o vereador Ferrugem, para as suas despedidas, e depois o vereador Sadal Macai. Por favor, vereador, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Chico. Eu agradeço a oportunidade. Nós estamos sempre à disposição para debater todos os temas de relevância da nossa região, do nosso estado. Esse é o nosso objetivo. E, mais uma vez, agradecer os telespectadores. Obrigado, vereador Ronaldo José de Oliveira, vereador Ferrugem, do Solidariedade de São Vicente, que é candidato à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Muito obrigado, vereador Sadal Macai. Obrigado, Chico. Obrigado, Ferrugem, pela companhia. E dizer aí dessa oportunidade da nossa região escolher
bem os nossos políticos para representar na Assembleia Legislativa. Nós temos grande oportunidade de evoluir no processo democrático e a convivência de proximidade com os políticos é muito importante para que vocês todos se sintam representados. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado, vereador Sadal Nakai, que é o presidente da Câmara Municipal de Santos, do PSDB, e candidato à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Agradeço a ambos, agradeço a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção e pela audiência. Nós estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Jornal em Foco. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.